vida dele, quando ele tinha 17 anos, ele estava lá no meio da sua casa, andando com os seus irmãos. Mas sabe o que acontecia com José? José era diferente, aleluias. José tinha algo que os demais irmãos dele não tinham. E essa diferença, essa luz, esse brilho, aleluias, causava algo impactante na vida dele. E quando alguém brilha, quando alguém chama a atenção, é claro que esse alguém vai estar ali numa posição e muitos vão ver, mas muitos desses que estão vendo não vão se agradar daquilo que estão vendo, porque muitos queriam ter aquele brilho, mas não estão dispostos a pagar o preço de ter aquele brilho. O preço que eu falo assim, porque tem uma coisa que se chama caráter, e caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E José tinha um diferencial daquilo que os irmãos dele não tinham. José tinha caráter, e é por isso que o pai dele falou: vou fazer uma capa para ele, porque ele é um filho muito amado, ele é um filho que eu esperei muito, é um filho muito desejado, mas ele também tem um brilho diferente. Então José tinha caráter. Sabe quando ninguém estava vendo o que José fazia? Ele sabia que o Espírito do Senhor, ele sabia que Deus estava contemplando ele. Ele sabia que tinha alguém que estava vendo. Aleluias. É que não tinha celular naquela época, mas se tivesse, José sabia onde ele podia entrar, no site que ele podia entrar. José sabia os amigos que ele podia andar, porque José sabia que tinha um Deus. E sabe o que eu aprendo com José? Porque José tinha caráter, e caráter não é comprado, caráter é construído. Muitas vezes o inimigo vai dar na tua frente para você fazer, e você vai ter que optar e falar: não quero, eu não escolho isso, porque eu quero servir o meu Deus, aleluia, porque o Espírito de Deus está comigo, aleluia, e eu não quero perder a presença dele na minha vida, aleluia. José sabia que caráter não era comprado, que não ia adiantar ir para a igreja, ter uma aparência de crente, tá ali terça, quinta, domingo, sábado, na escola dominical, cantando com os jovens, cantando com as irmãs. Ele sabia que isso não ia adiantar se a presença não tivesse no íntimo da alma dele. E meus irmãos, quem tem caráter, quem tem presença, aleluia, ainda que passa 11, 10, 15 anos, o Senhor é um Deus que ele desfaz decretos do inferno. Ele é um Deus que vira a chave, ele é um Deus que movimenta o céu e o inferno para fazer acontecer, aleluia, aquilo que ele disse. Aleluia. Aleluia. Quem confia em Deus, sabe o que Deus faz? Aleluia. Quem confia em Deus, Deus faz a pessoa dar a volta por cima. Você nasceu num cenário onde todo mundo falhou, mas quem tem caráter, quem quer ter intimidade, quem quer ter a presença, Deus faz chegar lá em cima. Deus faz ser aquilo que ninguém da casa foi. Deus faz chegar a caminhos que ninguém da tua família ainda chegou. Porque quando a gente escolhe Deus, Ele nos escolhe muito antes de nós escolher Ele. Mas tem um segredo. Imagina esse menino com 17 anos. O pai dele pediu para ele fazer algo, ele foi com o coração aberto. O pai dele pediu para ele ir saber sobre os irmãos dele. Ele ia fazer um bem, querer saber se eles estavam bem, querer saber se estava tudo ok com aqueles homens, meninos. Só que um pouquinho antes disso acontecer, ele teve um sonho. E eles já tinham inveja de José. E quando José externalizou esse sonho, quando ele falou, aquelas pessoas que estavam ali tiveram mais inveja dele. Mas esse sonho veio da parte do céu. E quando é de Deus, quando vem de Deus, não importa, vai acontecer. Se você
Tem tanta gente nova que passa por uma frustração e quer deixar o Senhor. É a primeira coisa que fala: não vou mais na igreja, como se a igreja fosse culpada. Mas o Senhor está preparando um caminho de honra. Mas a pessoa, quando está lidando com a adversidade, quer desistir. A pessoa, quando está lidando com a tristeza, quer parar. Mas permaneça, continua. A honra vai estar logo ali, mas você precisa enfrentar o caminho. Você tem que trilhar, você tem que andar. Porque enquanto você está andando, você está subindo degrau. Enquanto você está subindo degrau, você está saindo de baixo e indo para cima. Está chegando aonde o Senhor quer que você chegue. Imagina José todo feliz. Vamos supor que isso aqui são os irmãos dele, mas não. Só um exemplo. Ele todo feliz lá. Oh, eu consegui encontrar meus irmãos. Mas mal sabia ele que os irmãos estavam tramando contra a vida dele. Imagina ele alegre porque ele ia poder dar uma boa notícia para o pai. Pai, tá tudo bem. Mas os irmãos estavam ali. Vamos acabar com esse sonhador. Nunca que vai ele nos abençoar. Nunca que ele vai. A gente vai se curvar para ele. Vamos acabar com tudo. Mas lá em Provérbios 16 diz que o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem de Deus. Então os homens traçaram um plano contra a vida daquele menino, porque eles acharam que ele não era nada. Mas no céu já havia um caminho que o Senhor já havia escolhido para ele. E quando o Senhor escolhe um caminho para a tua vida, se você se manter na posição, vai acontecer. Então ele lá, todo feliz, foi chegando e tramaram contra ele. Tinha alguns dos irmãos que até defenderam, mas ainda assim lançaram ele, sabe aonde? Lançaram ele num poço, no fundo do poço. Aleluia. Lançaram ele, porque falaram: agora a gente vai destruir. Em Gênesis 37, 24, arremessaram-se contra ele e lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Ai, que frieza! Quantas vezes as pessoas se reúnem para falar mal de alguém, para criticar alguém, depois senta como se nada tivesse acontecido. E o Senhor também fala que todas as palavras que saem da nossa boca a gente vai ter que prestar conta. E aí? Se hoje fosse para prestar conta do que você falou do teu irmão, você iria prestar uma coisa boa? Você ia colher um fruto bom diante da presença do Senhor? Ou o que você iria colher? Daí, imagina José. Será que eles estão brincando? Oh, gente, oh, vocês não vão tirar daqui não? Vocês estão brincando comigo? Eu vou morrer. Ah, deve ser brincadeira. Eu acho que eles nunca fariam isso comigo. Gente, eu tô morrendo. Vamos vender ele, gente? Vamos. Foi vendido depois disso. Arremessado, vendido. E os irmãos achando que tinha acabado com a vida dele. Mas isso era só o comecinho da trajetória. Que Deus estava amadurecendo José. Deus estava fortificando José. Porque o Senhor já tinha algo traçado para a história dele. E ele não podia chegar lá agindo como um menino, César. Ele tinha que chegar lá agindo como um homem. Porque como que ele ia ter aquela inteligência que ele teve quando ele falou com o faraó, aqui na parte que a gente leu, se ele não tivesse sido amassado? Então quando você estiver amassado, não abandona Deus não. Fala para Deus: Deus, está doendo, mas ó, eu sei que o Senhor está me moldando, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que eu não estou vendo, mas o Senhor está trabalhando no oculto, fazendo aquilo que os meus olhos não podem ver. Se tiverem te caluniando, deixa eles com Deus. Se tiverem te julgando, permaneça.
não é remédio. O Senhor muitas vezes está permitindo a tristeza porque Ele está querendo só fazer assim bem pertinho. Vem aqui porque eu não quero te perder. Na verdade eu quero que você entenda o propósito. E sabe o que eu acho lindo? Não sou diferente de ninguém, mas a primeira coisa que acontece comigo, um momento difícil que eu vou fazer, eu vou orar. E muitas vezes eu ligo para alguém. E a irmã fala assim, mas irmãs que eu conheço que nem moram aqui, às vezes, o que aconteceu, Lide? Eu falo, não vou te contar não. Se Deus quiser Ele te fala. E daí Deus vai e me direciona. Às vezes eu tenho que descer no jejum 2 dias, mas aí quando o Senhor quer, Ele me fala tudinho o que Ele quer que eu faça. Ó filha, vai acontecer isso, está acontecendo isso aqui é no oculto, mas já estou desfazendo. Continua de cabeça erguida, porque você vai ver o que eu vou fazer. Mas eu precisei descer para ouvir a voz dele. Mas se eu não descesse, eu ia ouvir a voz da multidão, e a multidão iria me levar para onde será? Porque a multidão vê só o que é natural. Quem desce na presença do Senhor, Ele vai revelar o espiritual, Ele vai revelar o oculto, e Ele vai te dar, aleluia, essa trajetória que Ele quer que você siga. Então imagina José, foi levado para o Egito. Acho que os irmãos dele falaram, a gente acabou com a vida de José. Mas os nossos inimigos são funcionários da promessa. Eles só estavam fazendo assim, vai logo para o que Deus quer na sua vida. Vai, eles acharam que eles estavam pisando, matando, mas mal sabia que eles estavam impulsionando. Vai José, chega lá mais rápido, chega lá José, chega lá onde o Senhor quer que você chegue. Aleluias. E aí José ficou na casa de Potifar, e ele era um homem muito bonito. Chegou lá, Potifar deixou ele fazer tudo o que ele queria, deixou ele cuidar das coisas dele, e ele cuidou de tudo. Mas chegou um momento que a mulher de Potifar se interessou por ele. Mas ele tinha caráter. Ele tinha caráter, e ele dizia assim, o que eu vou fazer? O que o meu Senhor vai pensar de mim? E aí mais uma vez o inimigo preparou mais uma coisa, achando que ia destruir ele, mas era só o caminho que estava fazendo ele chegar mais perto. Vai José, vai mais um pouquinho, você está quase José, só mais 2 anos. Foi mandado para a prisão, inocentemente. E o inimigo achou que estava derrotando ele, né? Mas era Deus falando, aguenta mais 2 anos. O que é 2 anos? Você já esperou tanto. Só mais 2 aninhos, José. Tem gente aqui nessa noite que o Senhor está falando, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Essa luta, essa dor, essa frustração, essa mágoa, isso aí só está fazendo você chegar onde eu quero. Aguenta mais um pouco. Aleluia, persevera mais um pouco. Se dedica mais um pouco. Aleluia, porque essa prisão, essa vergonha que está te assolando, na verdade é só a estratégia que eu tenho para concluir aquilo que eu comecei. Aleluia. Esses dias eu estava conversando com uma colega. Eu falei, que Deus contraditório então? Ela me falou uma coisa, eu falei, nossa, então o nosso Deus é contraditório. Por que Ele permitia Paulo ser preso? Mas as pessoas poderiam dizer, Paulo está preso. Mas Paulo sabia da história que ele tinha com Deus. E ele falava, gente, essa prisão é para glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia. E quando nós estamos passando por uma adversidade, a gente tem que olhar para o céu. Igual quando o povo foi sair
Jesus ainda ia vir no Novo Testamento. Então eles só tinham o céu para eles enxergar. Isso é o que? Eles estavam passando um momento de adversidade e o Senhor estava querendo que eles levantassem a cabeça. Porque se eles fossem olhar para o que estava na volta deles, eles não iriam conseguir atravessar o mar. Eles não iriam conseguir. Eles não iriam conseguir ver aquele milagre que o Senhor iria fazer de abrir o mar vermelho, secar o chão para eles passar. Então o Senhor está falando para você nesta noite: olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, levante a cabeça, porque enquanto você está olhando, enquanto você está buscando, enquanto você está prosseguindo, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, o Senhor está movimentando o céu e trabalhando para te entregar aquilo que Ele tem para te entregar na hora certa, na hora que você estiver pronto, na hora que você estiver preparada para adquirir. Então Deus não está atrasado. Não pense que o Senhor está atrasado. Não pense que o Senhor está demorando. O Senhor está trabalhando e o nosso Deus não falha, Ele não erra, mas Ele trabalha e sabe o tempo e a hora certa. Então, depois de todas essas situações, José foi para a cadeia, foi preso. Mas quem tem a presença de Deus, até nos momentos difíceis, está feliz. Por quê? Porque confia. Quem está passando por dificuldade, mas tem experiência com Deus, sabe que aquilo ali é só uma situação, que logo logo o Senhor vai por todo lugar. E essa pessoa sabe, porque essa pessoa fala com Deus, tem relacionamento com Deus, e ela busca o Senhor, se manifesta, porque o Senhor fala que quem busca, o que acontece? Acha. Quem bate, encontra. Então ele já disse: se você me buscar, eu vou te encontrar. Se você me buscar, eu vou fazer o que precisa ser feito. Aleluias, glória a Deus. Então chegou lá, imagina, o inimigo achando que estava destruindo tudo. Mas cada ponto da história de José era o próprio Deus se revelando na vida dele. Por que Deus ia permitir que 2 funcionários do rei fossem ser presos? Justo ali, quando José estava. É porque quando chega a hora, o Senhor, Ele age do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. E naquele dia, Ele queria usar aqueles 2 servos, aquela situação. E Ele precisou revelar 2 sonhos. E um dos sonhos, o outro homem morreu, como ele havia dito, e no outro sonho, o outro retornou para o palácio. E esse que retornou para o palácio ficou incumbido de falar de José, mas ele se esqueceu. Mas não era ele que tinha se esquecido, é porque ainda não tinha chegado a hora. Porque quando chega a hora de Deus te honrar, quando chega a hora dele se levantar do trono e cumprir aquilo que ele disse vai acontecer, pode vir o que vier, pode se levantar inveja, pode se levantar mentira. Se o Senhor disse, se você permaneceu na posição, Ele vai fazer, vai acontecer. E muitas vezes até quando a pessoa não está na posição, o Senhor faz a pessoa voltar e cumpre o que Ele falou, porque Ele não se arrepende. Então o que aconteceu? Chegou um dia que o rei teve um sonho, nenhum dos adivinhos conseguiu, e José lá preso. Aí esse funcionário se recordou: tem um homem que está preso. Quando eu estava lá preso com meu outro companheiro, ele revelou os nossos sonhos e aconteceu o que ele disse. Ah é? Chama ele. Manda chamar. Quando o Senhor prepara, bate na nossa porta. Quando a honra vai chegar, a gente não precisa ir até ela vem até nós. Aleluias. Quem espera, aleluias, alcança. Quem espera o Senhor faz da volta por cima. Mas o segredo é a presença. O segredo é a presença, é a obediência. Aleluias. O segredo, aleluias, é a confiança, é a perseverança em Deus. Aleluias. Glória a Deus. E José foi até o rei Faraó, o rei do Egito.
E chegou lá, o rei contou o sonho. E José revelou o sonho. E Deus ainda deu inteligência para José falar a estratégia do que era para ser feito. Porque nesse tempo da vergonha, Deus estava instruindo mais José. José deixou o Senhor trabalhar no íntimo dele. Aleluia. José deixou o Senhor entregar tudo o que Deus tinha para entregar dentro do íntimo dele. José venceu a mentira. José venceu a calúnia. José venceu a traição. Mas não porque ele é super poderoso, mas porque ele confiou em Deus. Porque ele depositou a confiança dele no Todo-Poderoso. E tudo que ele fazia prosperava, porque a presença estava com ele. A obediência estava dentro dele, porque ele tinha valores, ele tinha princípios. E ele decidiu, aleluia, respeitar esses valores, esses princípios. Mas não foi de graça. Ele teve oportunidades, mas ele tinha temor. Ele teve chances de não respeitar os valores que ele tinha, de não respeitar a presença. Mas ele tinha um caminho aqui para trilhar, mas ele escolhia o caminho que levava para o céu. Ele escolhia o caminho que fazia ele subir degrau, não o caminho que fazia ele retroceder. Ele escolheu o caminho da obediência, da persistência, da perseverança. Ele escolheu olhar para cima. Ele escolheu continuar no propósito quando já não tinha mais ninguém do lado dele, quando ele estava só ele e a presença do Eterno. E muitas vezes por coisa pequena a gente fala, perdeu uma capinha, perdeu uma coisinha material e já abandona a presença do Senhor. Davi, com tudo que tinha, ele disse: meu Senhor, ainda que eu perca esse palácio, ainda que eu não seja mais rei, eu te peço perdão, Senhor, mas não retires de mim a tua presença. Aleluia. E quantas pessoas nos dias de hoje têm preferido perder a presença para assistir um vídeo pornográfico, têm preferido perder a presença para ficar conversando com quem não é para conversar, têm preferido sair da presença para ir para lugares que não é para ir, para beber o que não é para beber. Aleluias. Quantas pessoas têm escolhido não ter a presença para abrir portas para o inimigo entrar e cumprir coisas horríveis. Mas José não. José quis a presença. José quis ser guiado por Deus. E quem quer ser guiado por Deus vai chegar no caminho da honra. Quem quer ser guiado por Deus vai chegar no caminho, aleluia, nos caminhos altos, nos caminhos grandes. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O caminho da honra vai anteceder adversidades. Aleluias. A igreja pode ficar em pé. Eu não sei o que você está